Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, quarta-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia de Marcos 3, de 1 a 6. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje, nessa quarta-feira, o Senhor nos convida a meditarmos. Ele começa nos dizendo que Jesus entrou numa sinagoga. Ele entrou para anunciar a boa nova. Então Jesus se depara ali, encontra ali um homem com a mão seca. E ele observa tudo ao seu redor. E aí ele diz para aquele homem: "Vem para o meio." Porque as coisas de Deus, elas são assim, de forma clara, no centro. Mas nós somos convidados a meditarmos nesse Evangelho nesse dia, a olharmos para nós, para nossas comunidades, para a nossa vida e verificarmos isso, se realmente o que é mais importante está no centro. Porque é isso que Jesus faz. Quando ele entra naquela sinagoga e ele chama esse homem da mão seca para o meio, ele faz isso para que todos possam ver o que é mais importante. O que é mais importante dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, da nossa comunidade. O que é mais importante? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? E o Evangelho nos convida a meditarmos nisso hoje, porque isso faz parte do nosso cotidiano. E aí o Evangelho segue nos dizendo que Jesus olha ao seu redor e ele fica cheio de ira e tristeza, porque aquelas pessoas eram tão duras de coração que elas não tiveram ou não deixaram isso entrar na sua vida. Provavelmente elas usaram a desculpa que muitos de nós usamos. Nós temos isso, nós temos aquilo, nós precisamos disso, daquilo, nós temos essa e essa necessidade. Então hoje o Senhor nos convida e nos ensina a sempre nos perguntarmos o que é mais importante, o que o Senhor nos permite, no sábado ou em qualquer dia, fazer o bem ou fazer o mal. No Evangelho desse dia, Jesus vai se referir ao sábado por conta desse rito, dessa situação de colocar o sábado acima de qualquer coisa, até mesmo de fazer o bem para o irmão. Então o Senhor nos convida a nós meditarmos nisso hoje, mas Ele também nos ensina que possamos sempre nos questionar, em qualquer situação, o que é mais importante, fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer. E aí não nos enganemos pensando que, se eu me justificar para o Senhor para não fazer, Ele vai aceitar. Porque o Evangelho desse dia vai nos dizer que Jesus olhou com ira e tristeza. Então Ele estende a mão sobre aquele homem e a mão dele fica curada.
Isso não gerou alegria naqueles que estavam ali. Não, ao contrário. Isso fez com que eles planejassem como iriam matar Jesus. Então, possamos meditar nesse dia, mergulhar nessa palavra. Se nós não estamos assim também, ao invés de decidirmos escolhermos a vida, se nós não estamos arrumando o meio de matar Jesus, naqueles que nós encontramos, naqueles que vivem conosco, que convivem conosco, naqueles que observam as nossas ações. Então hoje o Senhor nos convida a meditar, mas nos chama também a atenção para isso, que nós devemos ser promotores da vida. Em todos os tempos e em todos os lugares, a nossa escolha precisa ser pela vida. E o Evangelho nos alerta, nos chama a atenção, que se não agirmos assim, Jesus lançará também sobre nós um olhar de indignação e tristeza. Então que o Espírito Santo hoje nos conduza para isso, para sermos promotores de vida, em todos os tempos e em todos os lugares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.